Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Ó, para vocês que ainda não me conhecem, né? Eu sou o professor Henrique Kopke, dou aula aqui na arquitetura, né? Para diversas disciplinas. Esse semestre, especificamente, vocês vão ter a sorte, o privilégio e a ousadia também de ter aula comigo em História da Arte, da Arquitetura e das cidades. Veja que eu reforcei as, as três áreas em que essa disciplina ela pretende contemplar. Para demonstrar a vocês que o nosso trabalho não é de todos o mais fácil, porque já seria difícil, complicado, se a gente tivesse uma disciplina para cada área distinta destes conhecimentos. História da arte é um universo muito complexo e precisava ter uma atenção específica. História da arquitetura, mesma coisa. História das cidades, também a mesma coisa. Mas a gente não manda no universo, né? E a gente tem que rebolar no bambolê que nos é dado. Assim sendo, nossa tarefa é fazer o melhor possível para que, de uma certa forma, o melhor ou o mais importante desses três tópicos sejam contemplados nesses 4 meses que teremos aula, especificamente presencialmente aqui, quarta-feira. Né? E como vocês estão percebendo, eu estou gravando áudio aqui. E esse áudio eu quero disponibilizar assim, para vocês no YouTube ou em alguma plataforma, como Spotify, alguma coisa. Aliás, eu vou tentar fazer no YouTube mesmo, porque a priori eu queria que fosse algo para o ouvido, para que você não precisasse necessariamente ver imagens. Mas, como a gente está falando né, de história da arte, das cidades e da arquitetura, a gente vai precisar de alguns exemplos aqui. Vocês na sala de aula é tranquilo porque eu vou falando, vocês vão vendo o slide e a gente vai trocando uma ideia muito mais apropriada. Né? Mas em questão de estudo, acho que o YouTube pode ser interessante porque as imagens acabam ilustrando esse áudio. Devo ter um trabalhinho para editar isso depois, mas aí é problema meu, né? Então vamos que vamos começar aqui com a nossa disciplina, tá? E para título de conversa, de início aqui do nosso papo, a gente precisa entender o que de fato a gente vai conversar na nossa disciplina. E quando eu falo isso, eu estou tentando trazer você à luz de uma ideia do pensamento que não é meu. Né? Não é meu pensamento, não sou eu que acredito nessas coisas todas e estou trazendo aqui para você ouvir o que eu penso. Isso tem fundamentação. Né? Todos esses livros que vocês estão vendo aqui, eles são peças básicas e fruto da onde a minha leitura propiciou esse entendimento, essa compreensão, para que de uma certa forma, utilizando a metodologia, eu amarrasse todos esses conhecimentos num fio condutor, que é o que a gente está chamando de aula, né? Que é isso que eu estou gravando aqui agora. Mas então vou deixar a sugestão para vocês lerem A História da Arte, do Gombrich, A História das Cidades, do Benevolo, ou Benévolo, sei lá como é que fala. O Google Tradutor ajuda a gente nisso, né? Quando a gente não sabe, a gente pesquisa, coloca o microfonezinho lá, o alto-falante, e ele fala na língua específica como é que é o sotaque, como é que, enfim. E tem outros livros, outros textos que a gente vai indicando ao longo do curso aqui. Tudo bem? E na sequência a gente começa a pegar no chifre dessa disciplina, que é a estética.
Só que vamos entender uma palavra, né, curiosa, né, estética. Estética é um campo da filosofia que se debruça para estudar a beleza, ou aquilo que é belo e aquilo que é não belo, surge em 1750 com Baumgarten. Então, ela é uma proposição teórica. Existiu uma pessoa que falou assim, olha só, gente, quando a gente está falando dessas coisas todas, que tal a gente falar sobre esse recorte? Eu vou dar um nome, eu que sou neoclássico, que me inspiro na antiguidade greco-romana, vou utilizar o grego como palavrinha da moda e vou criar uma nova teoria para a gente debater sobre esses aspectos, tudo bem? Vamos utilizar a palavra grega aestesis, ou aestesis, que quer dizer sensação. Então, estética é tudo aquilo que causa uma sensação. Necessariamente tem que ser arte? Não. Pode ser qualquer coisa que te cause uma sensação. Então, estética, seja lá aonde você for empregar isso, deverá ter um cerne, um esqueleto, né, parte do princípio de causar sensação. Ou, tendo sido causada uma sensação, uma averiguação, né, um pensamento, uma elaboração sobre o que te sensibilizou e o que te afetou, portanto, esteticamente. Então, quando a gente usa a estética para falar de uma obra de arte, a gente não necessariamente está falando sobre a técnica de produção da arte, mas sobre um aspecto sensorial. O que eu, como artista, quero causar no meu público, o que o meu público sente a partir das próprias percepções de uma outra palavrinha muito complicada que eu gosto muito, que é idiosincrasia, que quer dizer aquela sua afetação pessoal, aquilo que você sente pessoalmente, a sua subjetividade, né? O que parte de dentro de você que faz você ter uma opinião, gosto, não gosto, né? Usar esse termo do gosto até para a gente entender de uma vez por todas que é essa disciplina onde gosto se discute sim, né? A gente vai entender por que determinada pessoa gosta disso, daquilo e tudo mais. Mas acho que deu para ficar claro a compreensão do termo estética e como que isso vem do século XVIII para cá, né? Agora, no passado, e aí no passado greco-romano especificamente, da onde surgem os primeiros relatos escritos, os primeiros pensamentos, os primeiros registros daquilo que a gente considera como filosofia clássica, aonde vai ter pessoas, né, por exemplo, Platão, Aristóteles e vários outros, estou falando só os bambambam aqui para você não ficar boiando muito. A estética para eles não é uma coisa importante. A arte não deveria ser estética ou as pessoas não estavam se importando tanto com a sensação causada por uma obra de arte. A vibe da galera lá no passado era outra, né? A função da arte, por exemplo, vai ser outra também. Então, se a nossa disciplina ela pretende abarcar os períodos da pré-história, de toda a antiguidade, até a Revolução Moderna, até a Idade Moderna, 1456, queda de Constantinopla, fim da Idade Média, início do antropocentrismo, renascimento, humanismo, e eu posso ficar falando vários termos que a história, nos seus diferentes âmbitos, visa marcar
essa época específica como uma época de mudança de paradigma no comportamento da sociedade. Então a gente vai até aí. Quando a gente chegar em dezembro, a gente está acabando entre o Renascimento e o Barroco, né? Talvez a gente nem fale muito disso, porque final de ano ninguém presta atenção em mais nada, né, moçada? Então, eu acho interessante a gente só dar uma pincelada, dizer que existe, porque quando entrarmos na outra disciplina, a História da Arte, da Arquitetura e das Cidades 2, a gente começará desse ponto, do início da Idade Moderna até o período contemporâneo, né? Mas não estamos lá. Não vamos para o além, fiquemos aqui no nosso queridíssimo aquém, para pensar as coisas do passado e ver se de alguma forma a gente consegue encaixar com a nossa vida hoje. Porque a função da história na nossa vida é justamente isso, é ter bagagem, é ter referência, é como você pode analisar um fundamento de um ativo. Vocês sabem que eu gosto muito do Bitcoin, né? Então, existem padrões que não se repetem de uma forma exata, mas o comportamento é deveras similar para que a gente ignore. Então, existem processos do preço subir e existem processos que vão fazer o preço descer. E existe uma tal repetição padronizada que é de vez em quando sobe, de vez em quando desce, de vez em quando sobe, de vez em quando desce. O legal é que nunca sobe para sempre e nunca desce para sempre. Então a história é justamente uma análise gráfica de um ativo super especulativo que a gente chama de sociedade humana ou de civilização humana, né, dentro das nossas culturas. Assim como a gente poderia estudar diferentes moedas, a gente vai estudar diferentes culturas para ver como que, de uma certa forma, a arte, a arquitetura e a formação das cidades será fundamento primordial para aquilo que hoje a gente tenta resumir, né, colocar dentro de um arquivo zip chamado cultura. Quando a gente fala da cultura de um povo, a gente está tentando traduzir numa só palavra um conjunto de simbologias, de ações, de significados, de comportamentos, de costumes, de tradições, de línguas e por aí vai, né? Então a gente vai ter que ir para o passado, tá? Só que ainda não vamos chegar na Grécia. A Grécia, muito provavelmente, vai ser o tema do nosso estudo de setembro. Ainda estamos em agosto. Em agosto a gente estuda o que vem antes. E aí agora você já começa a ficar com preguiça, para e fala assim, porra, olha o que esse professor está falando. Ele começa a falar da estética e aí de repente ele fala que não é agora, que é só na História da Arte 2, porque estética é neoclássico e não chegaremos no clássico nessa disciplina. Aí ele cita Grécia e Roma, dizendo que é lá que tem o fundamento, é lá que o pessoal começa a pensar de fato, escrever, para a gente utilizar esses escritos, para a gente pensar o que é a arte, como é que ela funciona e tudo mais. Mas não é agora, é só mês que vem. E agora, professor, o que a gente estuda agora, né? A gente estuda outras culturas ou possibilidades de formação cultural que fizeram com que esses povos que iremos nos dedicar mais profundamente nos próximos meses, né, tenham surgido. Porque não sei se você acredita ou se você tem alguma confiança para apostar suas fichas de que a cultura dos gregos ela é demasiadamente influenciada pela cultura egípcia. E a cultura egípcia, sabe-se lá por que motivos, né? A gente cita aí, por exemplo, toda uma relação próxima da Pérsia, a gente começa a ver que tem algumas coisas muito semelhantes com a Mesopotâmia. A Pérsia já está bem mais próximo lá da Mesopotâmia, né? E a gente começa a entender que na Mesopotâmia, a gente precisa começar na Mesopotâmia,
Porque a Mesopotâmia começou um monte de coisa que a gente vai utilizar até hoje. E vocês são alunos de arquitetura, eu já começo dizendo que o tijolo de barro, né, é de origem mesopotâmica. A roda é uma invenção mesopotâmica. A primeira cidade grande no mundo, e cidade grande, não estou falando como Juiz de Fora e Barbacena, não, estou falando como São Paulo, Nova York, Madrid, né? Cidade grande, assim. Está na Mesopotâmia, é Uruk. Canaã, que está descrito na Bíblia como uma terra aonde tudo dá fruto, parece um Brasil do Oriente Médio, terra aonde verte o leite e o mel, ela é o lugar aonde perpassa um rio, que se chama Rio Jordão, né? E faz parte do Crescente Fértil, ou o Levante, justamente aquele tipo de sociedade que a nossa cultura ocidental aponta como sendo a primeira formação de uma sociedade perene, em outras palavras, uma sociedade que permanece no mesmo local. É o fim do nomadismo, o início da posição sedentária da humanidade, atrelada a uma capacidade tecnológica de cultivar alimentos. É a revolução da agricultura, né, que também vai estar muito próximo da domesticação de vários animais. Eu sempre acredito que houve uma domesticação de animais de uma forma mais antiga, mas a gente vai utilizar este momento na história, que não é um ano único exclusivo, né? Ele é uma extensão de décadas que está tão longe da gente que para a gente, né, diferenças de 100 anos já não são tão importantes assim mais, né? Mas é nessa época que a gente então, que a gente tem que começar, porque de uma certa forma, seres humanos antes das cidades eram nômades, é o que a gente chama de nômades. É aquela porção da humanidade que saía de tempos em tempos, colhendo frutos, caçando os animais da região, e quando aquela região não supria mais as necessidades, havia uma necessidade, portanto, para repetir, né, para ser prolixo aqui, de mudar. Então vamos para outro canto. A nossa tradição histórica dos povos originários dos índios brasileiros remonta esse mesmo comportamento, né? A gente fica aqui um tempo, usa o que a natureza nos oferece, depois a gente muda para um outro local mais abundante, né? E é justamente essas relações desse período do Crescente Fértil, da Mesopotâmia e do Egito que a gente vai tratar nesse mês de agosto. É isso que a gente começa a perceber. Porque tanto na arquitetura como na história das cidades, para quem está se formando em arquitetura e urbanismo, isso é o mais importante. Daqui a pouco a gente começa a ver os elementos da arte. A arte vai estar muito mais atrelada a quesitos políticos e religiosos, né? A arquitetura também, mas a gente está falando de um outro tipo de arquitetura, não é uma arquitetura monumental. Ainda é uma arquitetura que tem por objetivo te abrigar do frio, da chuva, né? Então, do calor excessivo, de um animal, né? E as condições de você permanecer, porque se não tiver como permanecer, você muda. Como minha avó sempre falava, né? Ela já faleceu, a situação faz o sapo pular. Só que a humanidade falou assim: não, não quero pular mais. Agora eu vou domar a natureza. Eu vou brigar com a natureza para conseguir controlar a natureza para que ela não tenha um poder sobre mim, da mesma forma que historicamente até agora
ela teve. E o ponto primordial é o fim da Era do Gelo. E isso não é só tema de desenho animado daí dos Estados Unidos não, moçada, né? A gente tem que pensar que o planeta Terra, ele é um organismo em uma escala planetária. Se a gente ficar achando que ele é só o suporte da vida e das coisas que a gente faz, a gente vai reduzir a capacidade do planeta Terra em ser vivo também, né? Mas tem os seus processos, o próprio planeta Terra. Um desses processos é justamente o degelo. E esse degelo criou ou fez ressurgir alguns rios importantes. Vamos citar 4 rios importantes aí, tá? O primeiro deles no Egito é o rio Nilo. Então a sociedade egípcia começará a se desenvolver às margens do rio Nilo. O crescente, né, o crescente fértil, o Levante, Canaã, todo esse pessoal ali próximo do rio Jordão também vai ter os seus assentamentos próximos ao rio. E, conforme os gregos nos contaram, havia uma civilização, algumas civilizações, né? A gente vai começar com 2 aqui, que habitavam terras situadas entre 2 rios, rio Tigre e rio Eufrates. Meso é uma palavra que quer dizer metade, meio, entre, né? Potamos quer dizer rio. Mesopotamos são aquelas civilizações que habitam entre os rios. Por isso, Mesopotâmia. Só que olha que legal, os mesopotâmios nunca se chamaram assim, né? A forma como eles se chamavam era o povo da cabeça preta ou da cabeça negra. Olha que viagem. Os gregos é que chamavam aquele povo de mesopotâmios. Eles se chamavam de povos da cabeça preta, da cabeça negra. Muito legal isso, né? E aí, então, eu acho que é interessante a gente começar com o primeiro destes povos, que passou a registrar essa forma de dominação da humanidade perante a natureza. O surgimento da escrita na Mesopotâmia, e não em outro assim, lugar, também marca a importância do estudo desse povo, né? Ô, gente, ó, se já não bastasse que o Deus da Bíblia, que muitos de vocês louvam, é da Mesopotâmia, né, a gente tem essa série de argumentos para voltar os nossos interesses ao estudo da Mesopotâmia, para justamente entender da onde que foi, né? Um pouquinho mais para frente, Alexandre o Grande vai parar lá, sabe? Então, tipo, vai conquistar essa galera. E essa galera vai ficar trocando de poder até sabe-se lá quando. Vamos pensar isso, essa parte final, na próxima disciplina, História 2. Né? Então, Eridu, a primeira cidade da Suméria, passa a ser uma cidade costeira. Ela fica próxima da foz do rio, né? Então, Eridu passa a ter um duplo controle. É um controle da vazante do rio e um controle do mar, das cheias do mar, das ondas do mar, né, tipo, do oceano. Então veja que a água, o elemento água para esse povo é super importante, né? É tão importante que somente quando eles conseguirem dominar esse elemento da natureza, a cidade vai ser permanente. Então, o que a gente tem que fazer com o rio? Se o rio está lá, na boa,
e eu uso a beirada do rio, né, para que meus animais bebam água e para que eu plante coisas como arroz, milho e tudo mais ali, né, trigo, etc. Imagina o que acontece quando vem uma cabeça d'água, né, tipo, tá rolando uma chuva lá na nascente do rio e esse rio começa a encher de repente. E é tão de repente, é tão rápido que eu não consigo retirar os meus animais e nem salvar a minha lavoura. E essa cheia descomunal, descontrolada, que vai inundar o meu mundo inteiro. E aqui vamos entender que o mundo inteiro é muito mais uma concepção daquele povo, daquilo que eles entendiam como sendo o mundo e não a nossa concepção do globo terrestre, né? É claro, pode ter havido inundações no mundo, no planeta inteiro? Claro, a gente não estava lá no passado para saber como é que é e tudo mais. As teorias estão aí justamente para a gente se debruçar. Mas a gente está, né, nos referindo àquela galera especificamente que só conhecia os 4 cantos do mundo, conforme Sargão da Acádia, um outro povo da Mesopotâmia, que a gente vai falar já já, né? Então, os deuses enviaram as águas torrenciais, e essas águas torrenciais estão acabando com tudo, matando os meus bichos, acabando com a lavoura. A primeira coisa que eu faço, eu tenho que criar uma arquitetura aonde ela tenha níveis elevados, né, escadas ali. Ou seja, se o rio subir pouco, o primeiro nível já é suficiente. Se o rio começar a subir muito, eu vou para níveis mais elevados, justamente para salvar. É nesse ponto mais alto aonde eu vou começar a guardar os meus grãos, o meu excedente de produção, né, tipo da agricultura, né, porque lá está protegido. Lugar da proteção. Muito engraçado que essa estrutura arquitetônica feita em níveis, né, com níveis cada vez mais altos, com rampas e escadas, escadas para as pessoas, rampas para os animais, a gente dá o nome de arquitetura do zigurate. É o zigurate mesopotâmico, tá? Então, no final do zigurate, lá em cima, na posição mais superior do zigurate, não aleatoriamente, as pessoas criaram uma casa para proteção, para proteger da chuva, da umidade, dos ventos, do raio e tudo mais ali, né? O nome dessa casa que tinha como finalidade, como uso, um uso de proteção, esse povo começou a chamar de templo. Então, o templo é o local aonde a gente buscará proteção. À primeira vista, uma proteção muito pragmática, né? Uma proteção muito eficaz, uma proteção que de fato protege. Eu subo o zigurate, lá dentro eu protejo os animais, eu protejo, né, os grãos, os alimentos, as ferramentas, as pessoas e tudo mais. Ok. Quando não tem a cheia, a gente usa aquele espaço para um outro tipo de proteção, uma proteção mais simbólica, uma proteção da religião, né? Então, atrelar a proteção à religião foi muito fácil para aquela civilização. Quanto mais alto eu estou, mais próximo também eu estou das forças das divindades. Porque na religião, né, dos sumérios, na religião da Mesopotâmia, o casal principal, pai e mãe, vivem no céu, né? Anu é o papai do céu. É de lá que vem essa relação de pai do céu. É da Mesopotâmia, da Suméria, de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Mais ou menos.
Então, a gente tem a função da arquitetura. Agora, quando a gente começa a entender que o rio tem a sua cheia num determinado momento e depois não tem, e que não enche tudo ao mesmo tempo, e que a gente tem horas que o rio está mais nervoso, hora que ele está mais calmo, dependendo da posição geográfica, o ser humano que já começou a se estabelecer na cidade começa a ir para uma outra civilização, né? Para um outro agrupamento de seres humanos. E a gente cria uma nova cidade, uma outra cidade, que vão ter, muito provavelmente, outras leis, outra forma de organização, outras coisas diferentes, né? E aí, de repente, a gente tem mais outra cidade. E cada vez que pessoas que estão dentro de um agrupamento não se sentem bem, são expulsas, tem brigas, tem alguma coisa que faz com que a convivência ali naquele local não seja propícia, muito provavelmente a tendência natural é essa pessoa, né, ou esse agrupamento, esse grupo de pessoas se deslocarem para um local livre, para ter liberdade. Ah, é? Não me dou bem com aquela galera? Tudo bem. Vou formar a minha galera aqui. E é dessa forma que a gente começa a ter as cidades da Mesopotâmia. Então a gente não pode achar que quando a gente está falando de uma Mesopotâmia, a gente tem um povo coeso, unido, que todo mundo tem a mesma bandeira, todo mundo acredita nas mesmas coisas, que todo mundo tem uma identidade cultural, aliás, muito pelo contrário, né? A gente tinha muitos conflitos de cidade com cidade, muitos conflitos ali. Uma das formas da gente diminuir esses conflitos e de uma certa forma se proteger contra as cidades que não são próximas, mas são tão distantes de outra civilização completa, com outra cultura, né, que se nos dominar pode acabar com tudo que a gente construiu até hoje, começa a criar uma tendência de uma unificação desses povos. E essa unificação se dará com maior força pelo domínio dos rios, com diques e canais, porque aí existe um processo de associação. Então veja, eu já falei do Bitcoin lá no começo, eu faço parte de alguns grupos que pensam os ativos digitais e uns deles pensam sobre NFTs. É um modelo de arte tão contemporâneo que não há passado nenhum que contemple isso ali. E essa galera cria suas próprias coleções. Essa galera se envolve em comunidades. E todas elas acabam utilizando o Twitter para se confraternizar. Twitter, Discord, né, dependendo lá da plataforma, mas muito provavelmente uma união dos dois ali. Nos últimos tempos, toda quarta-feira, tem tido o que a gente chama de Super Spaces, que é uma reunião no Twitter com várias comunidades de NFT da Web3 cripto ali. Então veja que, mesmo a gente estando hoje em dia na internet, o comportamento do ser humano não é repetitivo, não é idêntico ao passado, mas emula, mas simula uma mesma tendência em vou criar o meu agrupamento menor, depois eu começo a juntar os agrupamentos menores num agrupamento maior com um objetivo, um fim em comum. Vamos alcançar o mesmo objetivo? Estamos todos juntos em prol do mesmo objetivo, né? Você já começa a ver que tem um caráter muito político nisso daí. Seja naquilo que eu estou falando contemporâneo da Web3, seja no passado da Mesopotâmia. É a mesma coisa, né? Na Grécia, a gente vai entender o que é a polis, justamente para entender
Que comportamento é esse do ser humano de conviver dentro da cidade? Ou a ética da convivência social, ou, em outras palavras, a polis ética ou a política, né? Política como essa habilidade de conviver, de congregar esforços para um objetivo comum. Veja que quando eu falo isso, ninguém está falando de partido político ou de político em si. Isso que nós temos hoje se difere completamente da estrutura humana de convivência. A gente está falando de outra coisa. Quando a gente está falando da nossa política atual, é outro processo. A gente vai chegar a isso na História da Arte 2, né, como eu já venho assim, falando. Por enquanto, a nossa relação política é numa relação de convivência da humanidade. Estando claro isso, a gente entende que o controle do rio, o ato de fazer dique e canal, é uma congregação de esforços da minha comunidade, da cidade onde eu vivo, com a cidade onde você vive, porque o mesmo rio que banha a cidade onde você vive banha a minha também. Então vamos congregar esforços, os meus trabalhadores com os seus trabalhadores, né? E a gente junta tudo isso daí e vamos fazer algo em comum. Quando a gente consegue uma empreitada dificílima, complicada, que envolve recurso, tempo, dinheiro, vida, né? Tem gente que morre, tem essas coisas, e a gente consegue concluir isso, muito provavelmente a relação entre as cidades passará a ser uma relação amistosa, uma relação de coexistência, de cumplicidade, porque temos exemplos, ficará na memória daquela civilização aquela parceria bem sucedida. E aí começa a despertar interesses em outras sociedades, em outras civilizações, em outras cidades, em criar parceria conosco também. Porque ao invés de brigarmos, a gente se uniu, a gente ficou maior, a gente cresceu, né? Então veja que desde lá do passado, a gente tem essa esperteza, essa inteligência social ou seja, de escolher com quem que a gente briga e escolher com quem que a gente faz aliança. Uma vez que a gente consegue entender esse princípio de concentração, tá, de poder, a concentração de poder daremos um nome de centralização. Então, o contrário da centralização será, portanto, a descentralização. Aí você fala, mas professor, então o ser humano já vem de uma postura, já vem de uma posição, de uma estrutura social descentralizada e que a criação da cidade é uma condição de centralização do poder e por isso começa a cidade. Eu falo, exatamente, criatura. É isso aí. Né? Porque a natureza tem as suas peculiaridades de uma forma harmônica que a gente chama de ecossistema. Tudo funciona conforme uma lógica que mais para frente a gente vai ver que Aristóteles chama isso de cosmo, né? O cosmo aristotélico, que é a natureza, onde tudo tem uma harmonia, um equilíbrio perfeito. E esse equilíbrio perfeito é porque não existe uma centralização. Há em tudo uma descentralização. Então, a gente parte de uma condição de um estado de natureza para uma condição de estado de civilização. Daí o nome Estado. Aquilo que a gente chama de governo, aquilo que a gente fala o Estado, é o estado de civilização.
A gente normalmente, quando a gente critica o Estado, né, nos modelos contemporâneos, a gente critica os representantes do Estado. A gente gostaria, e aí a pós-modernidade é craque nisso, para tentar nos dizer quão legal é, quão maneiro é voltar para uma condição de estado de natureza, né? Como se fosse a liberdade que a gente sonha, sendo que a gente já não tem nem memória, a nossa civilização já não traz registro de como que inicialmente era justamente o contrário. A gente queria era centralizar, era concentrar, né? Na centralização do poder na cidade, as cidades menores acabavam percebendo uma oferta de serviço preponderante na cidade que concentrava maior poder político. Aí você pergunta, professor, por que as pessoas no passado se importavam com isso? Aí eu falo, cara aluna, caro aluno, a gente tinha funções muito estabelecidas pela natureza, né? Algumas a gente pode até arriscar que sejam divididas por gênero, mas vamos pensar que sim, homens e mulheres têm a capacidade de dar luz e homens e mulheres tenham força suficiente para sair nas empreitadas caçando por 3 semanas, 4 semanas e voltando com as caças aí. Vamos pensar que tudo é igualitário, equânime ali, tá bom? Então, nesse modelo utópico, nesse modelo, né, tipo de pensamento aí que a gente está se propondo, a gente usa o nosso dia a dia para desempenhar uma função muito propícia. Mas se de repente a gente não é nômade, a gente vive no que a gente chama de cidade, e você não tem que caçar, porque você tem agora vários bois, ovelhas, criação de peixe, abelha, um monte de coisa para te prover esse alimento, você vai fazer o quê? Né? Se a sua função natural você substituiu por uma função social, na sociedade você vai fazer alguma coisa. É claro, sempre haverá um à toa, um vagabundo, né, que chamarão de filósofo, de pensador, de professor, de profeta, e por aí vai. Né? Mas a função social daquela pessoa é desempenhar uma outra tarefa que não é uma tarefa prática, uma tarefa do intelecto. Mais para frente a gente pensa nisso. Mas tem muita tarefa que é do âmbito prático. Então, por exemplo, eu sou craque em fazer fogueira. Isso passa a ser o meu emprego. Sempre que o pessoal está querendo fazer uma fogueira bacana, grandona, vai lá e me chama. Aí eu já começo a centralizar um poder, né, um estatuto social perante aquela sociedade que eu estou inserido, como sendo alguém de valor para criar uma fogueira. E aí eu, de repente, começo a desenvolver uma técnica de criar a fogueira. Eu vou ficando mais velho, mais velho, mais velho, e de repente eu começo a ter pessoas mais novas do que eu, aprendendo comigo as minhas técnicas de fazer fogo, né? De criar o fogo, de fazer a fogueira. De repente a gente chama isso de arte, virtude, capacidade, potência, né, de fazer fogo. Né? Arte é uma palavra que vem do grego areté, que quer dizer virtude. Né? E virtude é a mesma coisa que virtual, é potência, é capacidade, é quem pode. Um atleta é virtuoso porque ele pode desempenhar aquela função como atleta, né? Enfim, como atleta. Ele pode correr aquilo tudo, ele salta aquilo tudo, né? Ela nada aquilo tudo, ela anda de bicicleta exatamente como eu não ando. Por quê? Porque ela possui uma virtude. E essa relação virtual, no passado a gente chamou de arte. Então, qualquer profissão, qualquer técnica, qualquer
coisa que possa ser aprendido e ensinado, chamaremos na Mesopotâmia, nesse momento, como arte. Surge a arte. A arte, então, é o tal do emprego. A arte, na antiguidade, é justamente aquela condição que vai discernir você de um animal no meio da natureza. É o que o Aristóteles chamava de zoon politikon, animal político, animal que faz política, animal que se debruça na convivência social. Então é isso que surge o emprego. E aí, dependendo da concentração de poder, de virtude, de capacidade, né, a gente começa a ter interesse de ir lá. Então eu vou sair da cidade onde que eu vivo para ir trabalhar na cidade, porque aqui não tem a oferta daquilo que eu sou capaz de fazer, né? Então, pô, eu aprendi a fazer fogo, mas na cidade que eu vivo tem já uma pessoa que faz fogo. Então, eu tô sabendo que estão precisando de mais gente lá, porque a cidade está crescendo. Não, uma pessoa só já não dá conta, precisa de mais. Então, eu vou sair daqui para ir para lá. É esse processo migratório do trabalho que vai fazer uma concentração de recursos, né? Então, na cidade, e a cidade começa a crescer, 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 muito mais do que na cidade da onde eu vim, né? Então, a gente começa a ter princípio de assimetria, é assimétrico, né? O crescimento da cidade do interior e da cidade metropolitana, da capital ou da cidade mais importante, a gente vai chamar de capital, não a capital do estado, né? Ou seja, conforme o modelo que a gente conhece hoje, mas uma cidade que capitaliza recursos, tá? E assim, de uma vez por todas, capital igual concentração. Tudo que houver concentração, haverá processo capital. Show de bola até aqui? Tá? Então vamos sempre entender, quando a gente está falando que uma cidade é uma capital, é porque ela possui processos de capitalização, de concentração de recursos, de esforço, de trabalho, de religião, né? Então, tipo de capacidade militar, seja aí o que for. Show de bola? Então, Eridu, Uruk, Lagash são algumas das cidades da Mesopotâmia que vão concentrar esforços de trabalho. Elas vão concentrar esses esforços e aí vão ter a possibilidade de um trabalho em conjunto. E se eu falar para vocês que essa relação de trabalho em conjunto levará milhares de anos para se desenvolver, eu não estou de brincadeira não, tá? E essa relação de trabalho teremos como sociedade, como civilização mais importante, como civilização capital da Mesopotâmia, a Suméria. Então, a Suméria vai ser a responsável por várias inovações tecnológicas daquele povo. E normalmente terá uma outra civilização, né, de uma outra origem, a gente chamará isso de origem semita, tá bom? Que são os acádios. Os acádios vão ser a mão de obra, né, vai ser a mão de obra especializada e barata que os sumérios vão acabar contratando. E mal sabiam os sumérios que é essa galera de fora que começa a entrar na cidade onde eu vivo, começa a absorver os meus costumes, começa a entender quais são as minhas forças e as fraquezas, né? Análise SWOT do passado ali, que vai fazer, por exemplo, com que Sargão se torne o rei da Acádia. E a Acádia passa a dominar a Suméria. Dominou a Suméria, aí agora é vez da Acádia. Então, vamos entender assim, a gente tem Acádia, aí depois a gente vai ter a Síria,
depois a gente vai ter os babilônios e vão ter outros povos. Então começa com a Suméria, Suméria para a Acádia, Acádia para os assírios, assírios para a Babilônia, né? Aí tem Império Neo-Assírio, Neo-Babilônio. Então assim, é uma civilização que vai se estender por milhares de anos na história que a gente for acompanhar. Enquanto a gente estiver na Grécia, não é que deixou de existir a Mesopotâmia, não. Tá? Ela está existindo durante, enquanto. Agora, o nosso foco de interesse é para essa população. Mas assim como Abraão, a gente vai sair daqui. A gente vai pegar as nossas coisas e vamos em direção a terras férteis, a terras distantes, né? a um pouquinho de paz. Mas não chegou a hora, não. Ainda temos que ver mais algumas coisas aqui na Mesopotâmia. Então eu acredito que já estamos bastante entendidos sobre o processo inicial da formação civilizatória. Então, o que você vai ter que lembrar? Se eu te perguntar na prova, né, na nossa prova escrita, cite os processos de transformação que a Mesopotâmia desenvolveu a partir do degelo e surgimento dos grandes rios. Você vai falar justamente isso que eu disse ao longo de quase 1 hora de áudio aqui, né? Éramos nômades, ficamos super interessados em ficar aqui e não sair mais daqui. Gostei daqui, lugarzinho bonito, né? O solzinho está tranquilo, olha essa brisa aqui no meu rosto, daqui não saio, daqui ninguém me tira, é aqui que a gente vai assim, ficar. Só que na beira do rio, o rio pode encher. Então, a gente vai ter que lidar com a volatilidade das cheias do rio. Se a nossa cidade também fica perto do mar, também temos todas as relações da cheia do mar também. Hein? Então, a água, dominar a água, vai ser super importante. Quando a água ela lida com, né, o elemento sólido que é a terra, a gente está fazendo barro, né? Água mais terra, barro. Então, dominar o barro vai fazer, por exemplo, com que a gente crie tijolo de barro. E o tijolo me dá a possibilidade de criar uma estrutura arquitetônica. Eu crio uma engenharia aqui, aonde eu consigo fazer o que a gente chama de abrigo. Coisa super interessante para a gente na arquitetura entender. Então, eu estou aqui, eu estou perto do rio, no rio eu começo a fazer minha plantação, aqui eu tenho os animais onde é que eles bebem água, aqui eu crio todo mundo, e misturando essa terra com essa água eu crio tijolo, o tijolo eu crio arquitetura, beleza, eu estou protegido do fogo, da água, do vento, né? Então, enfim, tudo aqui. Show de bola. É aqui que a gente fica. Só que, de vez em quando, essa cheia do rio é muito maior, muito mais forte e vai derrubar a minha casa, e vai matar os meus animais e vai destruir toda a minha assim, lavoura. Então, eu tenho que me reunir com outras famílias que querem ficar aqui também para construir uma arquitetura que seja mais sólida e uma arquitetura que tenha como função nos proteger. Então, eu vou desenvolver o zigurate. No zigurate, eu subo os níveis até ficar no nível alto o suficiente que qualquer cheia não perturbe o nosso dia a dia. Aliás, lá em cima é tão seguro, tem tanta proteção, que a nossa colheita, o que sobrar da colheita, a gente guarda lá em cima. Porque vai que enche o rio, né? A gente tem que se proteger. Nossa, e lá em cima está todo mundo tão protegido que quando a gente sobrevive, a gente lá de cima a gente agradece, a gente faz oração, a gente agradece aos nossos deuses. Pô, que tal transformar essa casa aonde nos dá proteção ali em cima na casa das divindades, aonde eu vou para lá para rezar, aonde eu vou para lá para agradecer, né? Cria-se assim o templo. Então veja que nesse curto espaço de tempo a gente falou da necessidade do ser humano de ficar parado, né? De cultivar alimento, de criar animais, de criar arquitetura que o proteja
das intempéries da natureza, ou seja, esse mesmo intelecto, essa mesma inteligência se converterá no lugar da prece, no lugar da oração. E a gente começa a sobreviver, né? No longo prazo, a cidade que sobrevive começa a perceber que tem outra cidade que sobrevive, começa a fazer parceria para a gente controlar esse rio junto. Vamos fazer umas barreiras para não deixar ele encher? Começa a ter barragem, começa a ter dique. E aí o relacionamento entre as cidadezinhas começa a ficar cada vez mais forte. A gente, depois que fez a parceria, controlamos os rios, nossa relação ficou tão forte que a gente começa a ser brother, a ser parceiro. E aí o nosso crescimento vai ser muito mais fácil do que aquele tipo de cidade que não tem parceria nenhuma. No longo prazo, a nossa parceria vai fazer com que a gente tenha concentração de poder, e essa concentração de poder gerará interesse em outras cidadezinhas menores serem nossas parceiras também, né? Uma das parcerias mais evidentes que a gente tem é a concentração de oferta de trabalho. Então, processo migratório. Eu vou sair daqui para ir para lá, porque lá tem trabalho, porque eu não caço mais, né? Eu não estou na natureza como eu estava antes. Aliás, eu já nem lembro como é que caça mais, porque eu já estou aqui há gerações. É o meu tataravô que parou aqui, que começou a criar bicho, e aí, né? Aí, tipo, nasceu um antepassado, morreu, nasceu outro antepassado, foi assim, nasceu eu que estou aqui falando assim para você, e eu não sei caçar. Por não saber caçar, eu vou ter que desempenhar outra função. Então eu vou trabalhar com barro, eu vou fazer vaso, eu vou fazer fogo, eu vou tirar pele de animal, eu vou domesticar animal, vou ser pastor. Enfim, aí começa a ter vários tipos de funções a serem desempenhadas. Tudo bem até aqui? Então eu acho que esse é um ponto interessante para a gente fazer um descanso, para a gente fazer um intervalo, e depois a gente volta com a segunda parte dessa aula introdutória, dessa aula número 1, onde a gente está se debruçando sobre a antiguidade, especificamente hoje da Mesopotâmia, das civilizações que habitavam entre os rios Tigre e Eufrates. Muito obrigado, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Valeu!